noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com a sua casa. Estamos aqui juntos, reunidos em mais um culto da Igreja Batista Memorial da Tijuca. A minha oração é que Deus possa falar nessa noite, nessa manhã que você assiste, ao seu coração. Que esse possa ser um tempo que você separe para Deus, para prestar o seu culto a Ele. Que cada louvor, que cada palavra que seja dita aqui venha ir de encontro com a sua vida. Um rápido aviso antes de nós começarmos louvando ao Senhor. No dia 6 de novembro nós teremos um encontro de casais na Memorial. O encontro de casais será tanto presencial quanto online. Por isso é muito importante que você se inscreva, principalmente se for no ambiente presencial, para que você possa ter a sua vaga garantida, o seu espaço reservado. O tema desse encontro de casais é gratidão. Quantas coisas, mesmo em tempos de crise, temos para agradecer a Deus. E eu espero que esse sentimento, que esse ensino, possa estar no seu coração e no meu coração, juntos no dia 6. Mas vamos agora, vamos iniciar esse culto. Vamos louvar ao Senhor com a nossa querida irmã Esther, nosso irmão Eduardo, esse casal que tem nos abençoado nesses momentos de louvor. Meus irmãos, é muito bom ter vocês aqui, uma ótima noite. Louvemos juntos ao Senhor. Boa noite, irmãos. A Bíblia nos diz em Salmos 92, versículo 1, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Deus Altíssimo. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus santo, a um Deus fiel, que cuida de nós dia após dia. Por isso, nos rendemos a Ele, louvamos o Seu nome por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. É uma grande alegria estar reunido com os irmãos mais uma vez. E nessa noite nós estaremos falando do texto de Lucas 8, 26 ao 39. É uma história conhecida,
que fala a respeito da visita de Jesus à cidade de Gadara. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite aquilo que o Senhor tem falado comigo, né? Falado ao meu coração através desse texto. Vamos ler o texto? Assim diz a palavra de Deus. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitissem entrar neles, e Jesus lhe deu a permissão. Saindo do homem os demônios, entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com eles, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou à cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. E esse texto ele é muito belo, ele é muito bonito, porque ele fala a respeito da importância que o homem tem para Jesus. Porque é interessante que quando a gente volta mais um pouco o texto, a gente percebe o que Jesus enfrentou para estar naquela cidade. Jesus enfrenta uma tempestade. Enfrenta uma tempestade para visitar uma cidade que, naquele período, ela fazia parte era uma das 10 cidades da Decápolis romana. Uma cidade gentílica e que não fazia parte do meio, né? Da vivência de Jesus e da sua parte dos seus, né? E é interessante porque daí a gente consegue perceber, né? Jesus vai atrás de um estrangeiro, vai atrás de um homem que não era da sua mesma nacionalidade, né? E olha a importância do homem, né? Daquele homem para Jesus. E é interessante porque a história do Gadareno, né? Quando nós olhamos para o Gadareno, nós acabamos também percebendo que ele era um homem que não tinha mais a sua vida social por conta da sua situação. E é interessante porque o texto bíblico, né, ele deixa bem claro quando ele fala que a sua morada era nos sepulcros, ou seja, ele já não tinha mais lar, ele já não tinha mais casa. E é interessante porque a experiência que a gente acaba passando até no luz na calçada, né? A gente consegue perceber muitas pessoas que acabam vivendo nessa situação de perder a sua vida social,
de não ter mais essa convivência em família. E eu me recordo que no último treinamento que nós tivemos, né, do Luz na Calçada, o maior caso, né, a maior causa que faz com que as pessoas saiam do seu lar é o problema com a família. São brigas familiares, né? E olha que interessante, né? Porque eu fico pensando, quando lendo e meditando sobre esse texto, o texto ele não fala sobre a família do Gadareno. E é interessante porque às vezes a gente esquece que as pessoas que estão nessa situação de isolamento social, elas possuem uma família. Elas possuem uma história. E qual era a história do Gadareno? E a gente precisa parar para pensar. Imagine a mãe vendo o seu filho ser acorrentado. Imagine a dor daquela família, né? Vendo a situação que aquele jovem, aquele gadareno, aquele homem, ele estava passando. Vergonha? Talvez aquela mãe ouvindo das pessoas, né? Esse homem não tem mais jeito. Um homem sem nome, né? Sem identidade. E o que é belo é que quando o texto fala que Jesus ele chega àquela cidade, quando Jesus ele vai expulsar o demônio, Jesus ele faz uma pergunta, né? Qual é o teu nome? Qual é o nome do seu problema? E eu acho interessante porque a gente passa a desvincular. A gente passa a dividir que há um homem com um problema. O homem não é o problema, mas sim o que está lá dentro dele. E é interessante, né? Que quando a resposta do homem, legião, muitos homens, passa para a gente até serve até como uma ilustração esse texto. E é tudo que nós vivemos na nossa realidade hoje. Quantos são os problemas do homem? Quantos são os motivos que afastam o homem de Deus? Legião. Muitas são as ciladas em que o inimigo trama para nos afastar do poder e da bondade do Senhor. E isso me faz recordar e lembrar do texto de 2 Coríntios 4:4, quando o apóstolo Paulo vai dizer, né? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E olha que interessante, né? E parece que às vezes a gente esquece isso, que há pessoas no mundo, que há pessoas que vivem nessa situação porque elas já não conseguem mais enxergar. E é interessante porque é nesse momento em que Jesus nos ensina que nós precisamos entender que é nosso papel levar essa esperança, levar essa mensagem de salvação. Porque como eu disse no início do texto, né, Jesus atravessou o mar da Galileia e enfrentou uma tempestade para mudar a vida de um homem. E é interessante porque Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele muda a vida desse homem, ele dá uma tarefa, ele dá uma responsabilidade. Ele dá a esse homem um novo motivo para viver. E olha o que o texto vai dizer. Olha a tarefa e olha a importância de que Deus dá para esse homem. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Está aí o novo discípulo de Jesus. Jesus dá a esse homem uma tarefa importante. A mesma tarefa que ele deu aos 12. E ele diz, não, eu quero que você fique. Eu quero que você seja agente da mudança.
Eu quero que você seja coparticipante da obra em que Deus já começou na sua vida. E eu quero que você faça o mesmo pelos seus. Então aquela cidade gentílica ganhou naquele momento um missionário. Um homem que foi transformado e que recebeu do Senhor a tarefa de levar a mensagem da transformação. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Transforma a nossa vida para sermos coparticipantes da sua obra. E quando nós fazemos isso, passamos a sermos chamados de discípulos de Jesus. Por isso, a mensagem que esse texto tem colocado ao meu coração é que precisamos ser agentes desta mensagem. Precisamos ser coparticipantes dessa mensagem, dessa tarefa, dessa missão que Jesus deu ao gadareno e que deu a cada um de nós. E que, às vezes, Deus ele ganhou uma pessoa de uma família, uma pessoa de uma cidade, mas com o intuito de levar transformação para toda uma sociedade. Por isso que essa palavra, ela venha, a minha oração é que essa palavra venha encontrar abrigo no seu coração, assim como encontrou no meu, para que o Senhor continue, para que essa mensagem de Jesus, de transformação, de salvação, ela continue a ser transmitida através da minha vida e através da sua vida. E que Deus assim nos abençoe. Amém. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém por essa palavra, amém por esses louvores. Que o irmão e a irmã possam levar nessa semana tudo isso que foi aqui dito no seu coração. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com a Igreja de Cristo nesse tempo. Deus te abençoe, uma ótima semana.